Oi, oi, oi. Não, não, não. Alô, tudo bom com você? Eu sou o Marcos, ou Socran, ou Zuca, ou Mineiro, que whatever tu quer me chamar. É... Vim falar aqui sobre gestão ambiental hoje. Mas daqui a pouco vamos falar de outras coisas. Mas antes, um pequeno nosso patrocínio. A IBM tem vários cursos para você. Temos técnico em manutenção industrial, técnico em gestão de equipamentos informáticos, técnico em turismo, técnico em eletrotecnia e em outros cursos, com uma comunidade que você também vai adorar. Então, seja esperto, venha e inscreva-te. Torne-se um profissional preparado para o desafio futuro. Ensino profissional somos nós. Link na descrição. Voltando do patrocínio, vamos falar sobre gestão ambiental hoje. E gestão ambiental é um assunto bem grave, né? Um assunto bem grave que a gente não está dando muito conta de resolver ele ainda. Né? A gente está com algumas soluções, mas a gente não está resolvendo. Ora bem, a gente, né, no resíduo a gente tem, né, gestão ambiental que a gente tem que conversar: resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos gasosos e ruído. Você tá ruído, né? Eu vou explicar. Resíduos sólidos. O que é um resíduo sólido? O resíduo sólido é uma coisa incomum para nós, que pode ser doméstica, nosso lixo, pode ser industrial, resto de materiais, portos, aeroportos, whatever, tudo que tiver. A resolução que fala disso é a CONAMA 5, dia 5 de agosto de 1998, né? Que se aplica em tudo esse tipo de resíduo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você pede emprestado um fone a uma pessoa. Ela vai e entrega o fone para você. Você usa o fone, logicamente. Ela vem e te entrega um fone. Ela vem e te entrega um fone todo estragado, tudo quebrado, não funciona mais. Então, você, como uma pessoa bem esquentada, vai lá tirar satisfação com ela e entra na porrada com ela. Agora vamos trocar os papéis. Vamos supor que a pessoa que emprestou o fone seja a natureza e a pessoa que pegou o fone seja um humano. E o fone é os recursos naturais. Ou seja, a história fica: a natureza empresta os recursos naturais para os humanos e os humanos entregam tudo estragado para a natureza. E o que a natureza faz? Entra na porrada com os humanos. E isso que está acontecendo com o clima solar. A gente está jogando muito resíduo de CO2 no sistema solar, que o calor está ficando meio grande, está ficando calor. Aqui em Portugal, vai lá, é a temperatura, mas em tempos de calor isso vai aumentar. Como a gente pode resolver isso? Eu tô olhando o roteiro. Eu não tenho tudo de cabeça, tô olhando o roteiro. Vai frescurado que eu não tenho esse assunto de cabeça não. A gente tem uma preocupação nessa sociedade, que é o seguinte: quanto mais pessoas nascem, mais recurso natural a gente necessita, mais resíduo a gente produz. Eu vou matar. Quanto mais pessoas existem no planeta, mais recurso natural a gente necessita, mais resíduo a gente faz. Ou seja, quanto mais pessoa tiver, quanto a gente produzir mais a gente vai precisar de recurso da natureza, mais a gente vai criar resíduo e sem tratamento isso vai voltar para a natureza, que vai meter porrada para nós. Então, para resíduos sólidos, como a gente consegue resolver? Primeiro, a gente faz uma coleta interna dos resíduos. Ou seja, por exemplo, numa casa, a gente vai colher todos os lixos e colocar num caixote de lixo, certo? Num caixote de lixo é um local apropriado para isso, para quando chegar um caminhão de lixo, que é o veículo apropriado para isso, vem, pega o lixo e leva para ele pro lugar necessário para fazer todo o separamento. Separamento é bom, para toda a separação de todo o resíduo. Esse é um jeito de ajudar a natureza, porque vai ser tratado esse lixo,
vai ser separado esse lixo e o que for bom vai ser devolvido à natureza. O que não for bom a gente vai tentar reutilizar, senão a gente queima tudo e vai com Deus aí. Nos efluentes líquidos a gente tem, eu tô olhando o roteiro. Vamos dar um exemplo. No efluente líquido a gente usa muito detergente, sabão quando a gente toma banho, pasta de dente, whatever, tem um monte de sujeira. O que a gente pode resolver? Como é tratado isso para a gente devolver à natureza? A água é tratada para devolver à natureza, senão todos os rios estavam poluídos e a gente ficava também sem água, que a gente pega da natureza a água para nós beber. Como a gente trata isso? A gente tem dois tratamentos. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui desses tratamentos, que é o mais convencional. Primeiro é o químico, ou a gente joga flutulantes na água, ou seja, ela vai juntar toda a sujeira num floco, né? Um floco, por isso que é flutuante, um bloco. Vai, e depois por um momento físico, por esse bloco ser mais denso que a água, ele vai descer. E depois que ele desceu, ele está lá embaixo decantado. Mosquitos no inferno. Decantado, a gente pega a água só de cima. A água de cima tá limpa. Depois a gente só acrescenta algumas coisas, como cloro, flúor e cal, para não oxidar os canos, whatever, para não fazer nada, né? Mas essa água tá tratada e pode devolver à natureza com total tranquilidade. Não é uma água suja, é uma água tratada. Ou seja, a natureza fica tudo satisfeita. Nos efluentes gasosos, o que a gente tem? A gente tem um problema seríssimo que é aquecimento global. O aquecimento global, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. O aquecimento global é que a gente tá jogando muito CO2 na atmosfera. O que acontece? A gente tem na Terra todo mundo sabe que a Terra é redonda. Se você for terraplanista, sai do vídeo. A Terra é redonda, certo? A Terra é redonda. Nessa Terra a gente tem uma camada fina que protege contra os raios de sol, né? Ela vai, expulsa. Ela vai e tira parte do raio, radiação solar. Quando a gente faz essa camada de CO2, a gente está colocando os raios solares para dentro da Terra e eles não estão conseguindo voltar para fora da atmosfera. Ou seja, está ficando aqui dentro. Por isso a gente sente mais calor. Cada aquecimento global. Lá na Antártica já está resolvendo, derretendo tudo, virando água, caramba. Como a gente pode resolver isso? Monitorando os gases, né? E o máximo possível é tentar limpar esse gás, tentar limpar ele o máximo possível. E o ruído? O que o ruído tem a ver com o ambiente? Sim, o ruído tem a ver com o ambiente. Vamos supor que a gente cria uma empresa. Pronto, criamos uma empresa. E a gente cria uma empresa, compra um terreno, a gente com coisa da natureza, né? A gente gosta da natureza, não desmata muita coisa, só o necessário, constrói lá, normal, deixa a vegetação, ok. O que a gente pode fazer? O que acontece? A gente faz muito barulho, porque lá na empresa faz muito barulho. Os bichos não gostam muito de barulho. Eles estão aí que somem. Esse é um risco ambiental, o ruído que a gente produz na fábrica. Como a gente pode resolver isso? Eu falo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vamos resolver agora outro problema. Prevenção de riscos ambientais. Essa é a parte que todo mundo tem que prestar muita atenção. Primeiro a gente tem que falar sobre os agentes de risco. Quem são os agentes de risco? Vou falar os mais importantes. Os agentes de risco são o químico, o ruído, as vibrações e o calor e o frio. O químico, é lógico, o químico, qual o risco que ele faz para nós e para a natureza? É contaminação de solo, ou seja, o solo fica todo contaminado, perde sua saúde do solo e a nossa saúde, né, que pode ser prejudicial à nossa saúde. Como a gente pode se prevenir? Um exemplo bem, né? Dois exemplos que a gente pode resolver, duas coisas que a gente pode resolver é dando formação necessária para o colaborador que vai usar aquele químico, né? Ele sabe como usar o químico, não deixa outra pessoa. E também rotulando o químico. Por exemplo, com um rótulo desse, que é um tóxico, um rótulo desse, que é oxidante, tem outro rótulo
que eu não me lembro agora, pera aí, eu não lembro mais agora, mas whatever. Tem um monte de rótulos, são muitos rótulos. Esses dois são mais uns que tem. Você vê isso aqui em caminhões, você vê muito deles. E o oxidante você vê muito em querosene, você vê muito em querosene. Ruído. O ruído é pra gente se proteger de nós, pra nós protegermos. Podemos usar também tampões de ouvido, para a gente não ficar surdo, com a surdez. A gente não fica surdo assim, a gente fica surdo com o tempo. Ou seja, a pessoa, se ela ficar, por exemplo, com um buraquinho, vamos pegar um buraquinho e ficar da hora lá, sem os tampões de ouvido, durante muitos dias, isso vai ser prejudicial a ela. Então, como a gente resolve isso em questão humana, tampões de ouvido já resolve o problema. Agora, em questão da natureza, o que a gente pode resolver? Existe agora estruturas anti-ruído. Existem estruturas anti-ruído hoje em dia. As estruturas anti-ruído, elas não deixam passar muito ruído para fora. Ou seja, o ruído fica só lá dentro da estrutura. Se passar é pouquinha coisa, que não afeta muita coisa. Só aqui muita coisa. Se passar é pouca coisa. Então os animais ficam um pouco mais confortáveis. Então elas ficam mais confortáveis e a gente cancela esse risco. É sempre um risco, mas risco. As vibrações. Vamos pegar um exemplo, um condutor de trator. Trator, todo mundo sabe, é uma máquina, né, que vibra muito. Né? Principalmente quando está em funcionamento, vibra muito. Quando tem um terreno, coisa, vibra muito. Vibra muito. Então como a gente pode resolver isso sobre as vibrações? As vibrações, elas podem alterar nosso batimento, a nossa pressão, pode alterar o corpo, whatever, pode alterar muita coisa aqui. Como a gente pode resolver isso? Fazendo a manutenção necessária nessa máquina, né? E tentar ficar o mínimo possível dentro dela. Tentar organizar o dia para diminuir o tempo diário dentro dessa máquina. Se não for essa máquina, por exemplo, se for em outra máquina, tentar trabalhar com ela de outra forma, para tentar diminuir um pouco essas vibrações e tentar trabalhar de outra forma. É o mais fácil. Trator dirigindo, tentar diminuir um pouco já resolve 90% das vibrações. O calor, todos sabem que para a gente conseguir trabalhar bem, a gente precisa de ter uma temperatura confortável, né? Uma temperatura agradável. E essa temperatura, por padrão, ela é 23 graus. Ou seja, uma temperatura no ambiente de oficina tem que ser uma temperatura de 23 graus a 24 graus. Se a gente tiver muito frio, a gente sente muita fadiga, ou seja, fica com sono, taraná. Se tiver muito calor, a gente fica muito cansado. Então, como a gente pode resolver isso? Simples, com controladores de temperatura. Ar-condicionados, umidificadores já resolvem o problema. Eles conseguem, dependendo do ar-condicionado, lógico, conseguem abranger uma grande área e as pessoas ficam satisfeitas de trabalhar. Isso é uma gestão ambiental. Em projetos como esse, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, projetos em PAPs ou projetos em whatever, coisa que não é industrial ainda, a gente tem que ter muito cuidado em ruído, indústria, o material que a gente vai usar, se vai usar muito material ou não, se a gente pode reutilizar algum material. É muita coisa para pensar. É isso que vai acontecer aqui. A gente vai pensar o que pode usar nos projetos. Se pode usar aquilo, se pode usar isso, pode usar aquilo ou não. Entendeu? Bom, esse é o vídeo. No próximo vídeo eu vou poder falar agora, vou falar sobre visualização 3D, para a gente conseguir entender um pouquinho sobre como criar um projeto, desenhar um projeto, planear um projeto, entre os vídeos. Então, até a próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, vem, clica aqui nesse vídeo. Pra ajudar, só pra conseguir amanciar um monte de coisa, você entende um pouco de coisa lá? Só um pouquinho, clica aqui, assiste isso aqui. Faz favor, tô pedindo só. Faz favor, hein? Te faz favor!